Olá e bem-vindo de volta ao Cantinho do Ti. Então, gente, tava com saudade de Sherlock aqui no cantinho? Pois então, vamos voltar para essa saga um pouquinho. Inclusive, se você ainda não sabe, ou ainda não viu, nós temos aqui uma playlist de Sherlock Holmes contando desde o primeiro livro que eu já li sobre, até o mais recente, que é o que a gente vai conversar hoje. E caso você também tenha interesse de mergulhar nesse universo de Sherlock Holmes, nós temos aqui também um Desvendando Sherlock, que a gente vai passar por toda a história, sobre todos os livros que nós temos desse personagem tão icônico e que já garantiu seu espaço aqui no cantinho. Sem mais enrolação, nós vamos hoje falar sobre a segunda parte de As Aventuras de Sherlock Holmes, por Arthur Conan Doyle. Como eu comentei no primeiro vídeo, esse é um livro de 12 contos. Na primeira parte a gente falou sobre os 6 primeiros, e aqui na segunda nós vamos falar dos 6 últimos, versão sem spoilers. Seguindo, o 7º conto nessa edição aqui é O Carbúnculo Azul. Não pesquise isso no Google. Nessa história aqui, ela vai se basear na época de Natal, na época de final de ano. Nós vamos ter alguns itens bem peculiares que fazem parte dessa história. Nós temos um chapéu, uma ave, que é um ganso, e uma pedra preciosa. De início, o Sherlock ele vai pegar esse chapéu em questão, entregar para o Watson e pedir para que ele tente deduzir, tente analisar coisas naquele objeto de como seria e quem seria o dono daquele chapéu. O Watson, como a gente tentaria ver aquelas coisas ali, mas Sherlock, com seu jeitinho, ele consegue literalmente descrever como é que é o dono daquele chapéu por detalhes que a olho nu a gente não conseguiria talvez ver de primeira, mas quando a gente ouve Sherlock falando e vai ver a situação, tudo faz sentido e a gente fica tipo, meu Deus do céu, por que eu não consigo ver as coisas dessa forma? Eles ficam nesse debate de quem seria o dono desse chapéu, porque esse chapéu ele foi encontrado junto com um ganso. Um porteiro entregou esses objetos pro Sherlock, tipo, foi encontrado numa cena de possível assalto, alguma coisa do gênero. O Sherlock deixou o ganso com o porteiro para que, faça a sua refeição de Natal com ele e ficou com o chapéu. Momentos depois, o porteiro chega às pressas para conversar com Sherlock, dizendo que foi encontrada uma pedra preciosa, um carbúnculo azul, na goela do ganso. O que achou aquilo ficou completamente espantado, tipo, vou fazer um ganso na minha ceia de Natal, vou fazer a minha alimentação e tem uma coisa estranha aqui, vou ver, uma pedra? Como assim? Enfim, ele pega essa pedra, leva até Sherlock e nisso eles vão embarcar realmente num grande mistério, porque talvez o dono desse chapéu esteja envolvido em mais alguma coisa ou não. A gente vai ver isso nesse conto. Ficou curioso? Também, né? Dá uma conferida, você não vai se arrepender não. Seguindo, nosso 8º conto vai ser sobre a faixa malhada. Nessa história, uma jovem vai vir às pressas para conversar com Sherlock e Watson, como quase todos os casos, alguém vem desesperadamente conversar com eles. Mas enfim, ela está prestes a se casar e ela está com um pouquinho de medo porque a sua irmã gêmea foi supostamente assassinada dias antes. E ela tá um pouco insegura com essa situação toda de o que pode ter acontecido ou não, porque a sua irmã, supostamente assassinada, foi de uma forma muito inesperada, muito inexplicável, e suas últimas palavras foi a faixa malhada. Algo muito estranho. Porque, tipo, como é que a gente vai explicar uma situação dessas? E é um prato cheio para Sherlock entrar e tentar desvendar todo esse caso. Essa jovem vai contar toda a sua história, a história de vida dela. Ela e sua irmã, elas vivem com seu padrasto, um cara extremamente possessivo e com um humor uma personalidade um tanto diferente.
ela vai contar um pouco da sua história, um pouco da história da família dela. Ela e a sua irmã, elas viviam com seu padrasto, uma pessoa um tanto excêntrica, porque digamos que ele tinha alguns hábitos bem diferentes, ele tinha animais bem exóticos em casa. Mas enfim, algo... O padrasto delas era algo que até possivelmente levantasse um pouco de suspeita pelo seu temperamento, mas não tinha como provar se foi ele quem assassinou ou algo do gênero, porque ela explicou como é que era o layout da casa, como é que os quartos eram divididos, então não tinha como uma pessoa... Não teve sinais de pessoas vindo de fora ou alguém arrombando a porta. Foi algo realmente inexplicável. Será que foi algo realmente inexplicável? Leia esse conto e conversa comigo. Seguindo, o próximo conto nessa edição é O Polegar do Engenheiro. Como sempre, os títulos dos contos, os títulos das histórias são bem peculiares às vezes, mas faz total sentido com a história. De início, um jovem vai ao encontro de Watson para cuidar dos médicos, porque ele precisava realmente cuidar dos médicos. E o Watson conversando com esse jovem, um jovem engenheiro, ele até deduz de início que ele tinha perdido o seu polegar trabalhando, alguma coisa envolvendo o serviço dele. Porém, quando o jovem diz que ele perdeu o seu dedo em uma tentativa em uma situação de assassinato, aquilo chama a atenção de Watson e fala: cara, eu vou te levar para alguém que pode desvendar toda essa situação, porque como assim alguém perdeu o dedo numa tentativa de assassinato? Isso não é todo dia que a gente vê uma história dessa, né? Tipo, o que aconteceu com o seu dedo? Tentaram me matar. Aí agora eu tô com a dedinho na mão. Nisso, o Watson leva esse jovem até Sherlock. Lá no 221B da Baker Street, eles vão entrar em mais uma grande aventura. E bem curiosa. Eu falei, né? Essa edição vai ser sem spoilers. Seguindo, o 10º conto nessa edição é O Solteirão Nobre. Nessa história aqui, um jovem nobre, ele vai chegar para conversar com o Sherlock. De início ele chega com toda uma pose, um ar de superioridade, que é muito legal de ver na história, que esse jovem ele chega para Sherlock tipo, eu sei que talvez você não esteja acostumado com caso com pessoas que de pessoas da minha classe social, algo do gênero, tipo, todo se achando o tal. Mas Sherlock logo bota ele no lugar dizendo, cara, realmente eu não estou acostumado com casos de pessoas do seu nível social, eu estou acostumado a resolver casos muito maiores. Para você ter noção, dos meus últimos casos foi de um rei. Então, eu realmente não estou acostumado com você. Esse jovem ele fica realmente todo sem jeito. É até, mas como é que história é essa? Que rei foi esse? O que é que aconteceu? E de novo Sherlock bota o cara no lugar que fala, meu querido, a gente trabalha com ética. Assim como eu não vou contar o seu caso para outra pessoa, eu não vou contar o caso dos meus outros clientes, não é mesmo? Esse cara podia ter ficado sem essa. Esse jovem, ele tinha se casado com uma jovem, e até o dia do casamento em si, na verdade no dia do casamento, ela mudou completamente de personalidade, enfim, ela mudou da água pro vinho. O que foi muito estranho, que o modo de agir dela mudou, a forma como ela falar, enfim, etc, ficou completamente diferente, até que realmente ela desapareceu. O que ficou muito mal explicado essa história. E esse jovem, se achando, vai até Sherlock para tentar desvendar o que é que aconteceu. Curioso? Dá uma conferida no conto e conversa comigo aqui embaixo nos comentários. O penúltimo conto nessa edição é A Coroa de Beryllus. Nessa história aqui, um senhor banqueiro vai ao encontro de Sherlock Watson porque uma pessoa chega no seu banco para pedir uma quantidade
um tanto considerável de dinheiro, mas como garantia, ele deixa um objeto, e esse objeto nada mais, nada menos é a coroa de Beryllus. Esse senhor, ele fica um tanto receoso de deixar um item tão importante, de tamanho valor no banco, e resolve levar isso para casa consigo. O que a gente não imaginaria é o que realmente aconteceu depois. Esse senhor, ele vai contar um pouquinho da sua história, um pouquinho também de quem convive com ele, que realmente são pouquíssimas pessoas. E, enfim, tentar desvendar o que aconteceu, porque acabaram desaparecendo 3 pedras dessa coroa. Curioso? Vale a pena conferir esse conto aqui. O último, mas não menos importante, o último conto, intitulado As Faias Cor de Cobre, nós vamos ter aqui uma empregada doméstica vindo a Sherlock Watson para pedir conselhos. Até que de início o Sherlock ele fica até um pouco, não desgostoso, mas se sentindo isso aí, tipo, será que agora os meus casos vai ser aconselhar pessoas? Cadê toda a emoção? Cadê toda aquela adrenalina? Essa jovem doméstica, ela recebe uma excelente proposta de emprego. Realmente a remuneração era algo inegável. Porém, essa família era um tanto excêntrica. Tinha algumas questões, algumas exigências que eles tinham que não agradavam muito ela. Tanto é, uma delas, inclusive, era a questão de cortar os seus cabelos. Era algo que ela não queria. Mas, enfim, essa família, eles fazem... O pai dessa família, no caso, que estava conversando com ela, faz essa proposta de emprego. Ela reluta porque ela não quer cortar os seus cabelos. De início esse cara fica até um pouco desgostoso. Como assim? Você está recebendo a melhor proposta de emprego que você poderia ter e você vai recusar porque você não quer cortar os seus cabelos? Enfim, se eu não me engano, no dia seguinte ou um tempinho depois, ele entra em contato novamente pedindo desculpas pela forma como ele conversou com ela naquele dia, aumentando o valor do salário e falando realmente que a questão do cabelo era algo que era essencial para que ela aceitasse, para que ela preenchesse a vaga. Ela vai para Sherlock explicando toda essa situação. Ela se sente um pouco insegura em aceitar essa vaga, mas enfim, Sherlock orienta ela como ela tem de agir e fala: se qualquer suspeita, qualquer coisa errada acontecer, você entra em contato comigo que imediatamente eu vou atender e vou ajudar você. E assim ela vai, passa-se alguns dias e adivinha quem entra em contato? A jovem doméstica. Esse conto aqui também, olha, versão sem spoilers, desculpa, gente. Bem, gente, esse é o último conto que encerra essa edição aqui. Ao total são 12 histórias. Aqui nessa segunda parte nós falamos as 6 últimas. No primeiro vídeo nós falamos das 6 primeiras. Vamos fazer de novo a versão comentada. Então acompanha a gente lá no Instagram, que durante a semana eu vou estar postando a enquete. Você bota lá o númerozinho do conto que mais chamou a sua atenção. Na versão comentada vamos falar um pouquinho mais detalhadamente, mas também não vou contar tudo. Um pouco mais detalhadamente das histórias as histórias mais votadas, tá bem? E aquele esqueminha de sempre, se você tá curtindo o nosso conteúdo aqui, deixa o seu joinha, ele é muito importante pra gente. Conversa aqui embaixo comigo nos comentários quais contos você achou mais interessante, o que despertou mais a sua curiosidade. Compartilhe com seus amigos, aquele nosso esqueminha de sempre, tá bem? Eu agradeço a sua companhia comigo até aqui, fico muito grato, você é muito bem-vindo aqui no nosso cantinho. E eu vou indo lá porque eu preciso de mais café. Até a próxima, gente! Nessa história aqui, eu falei o título certo? Faias é faias, faias cor de cobre. Por que é faias cor de cobre mesmo? Como é que é o título? Essa jovem doméstica, ela relembra
É só, gente, vocês não botem isso nem nos erros, por favor. E as suas últimas suas últimas frases, suas últimas falas foram... Ai, ódio. Fa. Talvez engraçado, mesmo não devendo ser engraçado, mas enfim. Enfim. Ai, droga. Como é bom ter um contra-regra hoje em gravação. Vou te chamar mais vezes. Carbúnculo. Carbúnculo, você... Tipo, o que é isso? Aí você, vamos no tio Google pesquisar. Nojento.